Pessoal, a gente vai... Na semana passada nós falamos sobre emoções e sentimentos e como nós podemos, como eles podem atrapalhar a nossa caminhada, como eles podem sabotar a nossa jornada. E nós sentimos que o tempo ficou meio curto, né, Nê? Ficou apertado. E a gente deu uma corridinha no final, assim, e a Kika sugeriu aqui da gente voltar para esse tema, só para a gente finalizar de uma maneira com mais tranquilidade, e depois a gente vai falar a respeito do tempo, como o tempo pode ser também um sabotador, o entendimento a respeito do tempo pode ser um sabotador na nossa jornada, tá bom? Então, pessoal, só para a gente relembrar um pouco, falando sobre as emoções, nós vimos como que as emoções elas podem nos dominar ou como nós podemos dominar as nossas emoções, né? Essa dinâmica sobre o que nós sentimos, como nós agimos ou como reagimos, como nós dominamos aquilo que nós sentimos ou como nós somos dominados por aquilo que nós sentimos, né? É mais ou menos essa a relação que nós temos com as nossas emoções. Se nós dirigimos as nossas emoções ou se elas nos dirigem. Se nós estamos no controle das nossas emoções ou se são elas que nos sequestram muitas vezes. Então isso foi um dos tópicos que nós falamos. E também nós falamos a respeito de nós percebermos, né, as nossas emoções, de onde elas vêm, como qual a origem delas. Nós falamos sobre o texto que fala sobre o coração, né, como o coração do homem é enganoso e como muitas vezes os sentimentos que nós temos, né, que tem origem no nosso coração, muitas vezes não estão alinhados com a verdade de Deus para as nossas vidas, né? Ou a verdade sobre quem é Deus e assim por diante, e como nós podemos então neutralizar esses sentimentos ou essas emoções, né? Uhum. Mas eu acho que o ideal, o principal quando a gente pensa nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, é nós entendermos como eles habitam a nossa relação com Deus. Que sentimentos ou emoções dominam a nossa relação com Deus, ou habitam, ou quais sentimentos estão mais presentes quando nós pensamos na nossa relação com Deus. Porque nós estamos falando da nossa vida com Deus, né? O que pode sabotar a nossa caminhada com Deus, ou o que pode sabotar a nossa vida em Cristo, a nossa nova vida em Cristo. Então é importante nós entendermos, quando nós pensamos a nossa relação com Deus, quais são os sentimentos que governam esse ambiente, né? Porque eu mesmo tive, no início da minha caminhada com Deus, ou até antes mesmo da minha real conversão a Cristo, a Neuza colocou ali temor, né? Uhum. Esse temor, Neuza, é medo? Não, temor ao ou esse Senhor. temor é respeito? Porque são sentimentos diferentes, né? Quando a gente fala de temor, a gente pode estar falando, né, tanto de medo quanto de respeito. Isso depende da forma como a gente vê Deus, né? E eu falo isso porque eu tinha uma visão de Deus que gerava sentimentos a respeito dele que não eram verdadeiros. E a Neuza está falando respeito. Uhum. Né? E isso atrapalhava a minha relação com Deus. Porque as nossas emoções, como nós vimos na outra live... Boa noite, Edinho, bem-vindo. Edinho, Bela, Ceci. Como nós falamos na outra live, as nossas emoções elas estão muito ligadas à forma como nós pensamos.
ou a nossa visão a respeito das pessoas, do mundo, das nossas relações. Então, da forma como eu penso, vai influenciar diretamente na forma como eu sinto. E a maneira como os pensamentos que eu tinha a respeito de Deus, eles eram, em grande escala, muito diferentes do que de fato a Bíblia fala ou revela a respeito de quem Deus é. Então eu tinha sentimentos que, apesar de serem genuínos, porque habitavam o meu coração, eles não estavam alinhados com a verdade de quem Deus era de fato. Isso atrapalhou demais a minha caminhada. Por exemplo, eu tinha uma ideia de Deus, de um Deus distante, de um Deus ausente, assim, sabe? Eu não tinha dúvida sobre Deus, no sentido de se Deus existia ou não. Eu não me considerava, nunca me considerei um ateu, por exemplo. Eu acreditava em Deus, vamos dizer assim, mas para mim Deus era uma coisa muito distante, né? Acho que é muito que a gente sente, né? De modo geral, assim, quando a gente cresce, né? Não sei se você sentia isso também. Eu acho que a gente tem aquela relação com Deus de que Deus é aquele cara grande, né, muito ocupado, né, que só dá atenção para coisas muito grandes. E essa era a visão que eu tinha antes de conhecer a Cristo, né? E que ele se ele olhasse para mim, ia vir uma tocha assim para, né, tipo, para, sei lá, né, para me eliminar, assim, por conta de pecados. E aí eu olhava e falava, depois eu falei, gente, quais são meus pecados? Tipo, briguei com meu irmão, sabe? Umas coisas assim que você fala, pô, mas eu achava que Deus era esse cara muito distante, né? E outra coisa também que eu acho que dificulta bastante é quando a gente entende que intocável é isso aí. Quando a gente entende que Deus, ele é pai. Só que se a gente não tem uma boa relação ou uma boa construção, né, a ideia ou um sentimento, né, bom com relação a essa relação de... ficou redundante o que eu falei, mas é exatamente isso, né? De pai e filho, a gente espelha isso para Deus, né? Então, muitas vezes você não consegue se relacionar com Deus porque você enxerga Deus como você enxerga o teu pai, né? E aí isso também fica muito prejudicado, né? Referência, o Flávio isso aí, falou Flávio. de referência, né? Então, e justamente isso, as nossas referências, ou seja, as verdades ou as crenças que nós temos a respeito de Deus influenciam diretamente nas emoções que nós sentimos, né? Então, como a Kika falou, né, se você tem uma ideia de pai ou uma experiência com um pai humano, né, ruim, e você espelha isso em Deus como pai, as suas emoções elas vão ficar confusas. Então eu tinha essa ideia de Deus, de um Deus distante, de um Deus lá longe, sabe? Que não era um Deus que queria se relacionar comigo. Então, apesar de eu acreditar em Deus, eu não tinha os sentimentos, as emoções que eu tinha a respeito de Deus eram frias, eram um tanto diferentes, porque isso não estava claro para mim, né? E é justamente aí que as emoções elas acabam sendo sabotadoras na nossa vida. E isso está diretamente ligado a como nós vemos Deus, a como nós entendemos Deus, ou como a verdade de Deus ela está ou não clara para nós. Então, à medida em que eu passei a conhecer mais a Deus, e isso só se dá através da palavra, né? Por isso que nós falamos muito, incentivamos vocês, encorajamos vocês a lerem a palavra, a conhecerem a palavra, porque a palavra revela quem Deus é. Então, quando eu entendi que Deus, na verdade, não era um cara distante, mas era o Emanuel, né? O Deus conosco, quando eu comecei a descobrir que o Espírito Santo de Deus, né, que foi enviado depois de Cristo, né, que ele foi para o Pai e ele enviou o Consolador, e de que o Espírito Santo habitava dentro de mim, isso começou a mudar completamente
a minha visão a respeito de Deus e a respeito da relação ou da intenção de Deus se relacionar comigo. Então isso acendeu uma chama dentro do meu coração e novas emoções começaram a habitar a minha relação com Deus. Então eu comecei a ter coisas novas dentro de mim, uma expectativa nova a respeito de uma relação mais íntima com Deus, né? Então, pessoal, qual que é o ponto importante quando a gente fala em emoção? Não são tanto as emoções em si, mas o que gera, ou de onde elas vêm, qual o pensamento que eu tenho, porque primeiro eu penso, depois eu sinto. Então nós precisamos entender ou conhecer a Deus de fato, o seu caráter, né? Conhecer o seu coração, conhecer os seus planos, os seus sonhos, porque quanto mais eu conheço de Deus, maior a possibilidade das minhas emoções estarem alinhadas com o coração de Deus. E aí sim, as minhas emoções elas serem autênticas, genuínas, e elas vão passar a produzir, né? Não fatores sabotadores, mas as minhas emoções vão me aproximar mais de Deus. Amém, queridos? Então eu queria que você pensasse como exercício para você, quais são as emoções que habitam a tua relação com Deus? Quais emoções predominam na tua relação com Deus? Sabe, eu acho que seria legal você parar para pensar um pouco a respeito disso. A gente, até pelo exercício do ministério, da nossa vocação, a gente tem contato com muitas pessoas, né, Ned? Das mais diversas. A gente está sempre conversando, aconselhando, orientando pessoas, e é interessante que é tão claro quando a gente se encontra com pessoas, a forma como elas se relacionam com Deus, os sentimentos que fazem parte da relação. Então a gente vê de tudo, a gente vê pessoas que demonstram uma alegria, né, tão grande com Deus, e ao mesmo tempo nós encontramos pessoas que a gente vê o medo dominando a relação, né? Por um lado a gente vê um sentimento de liberdade em algumas pessoas, e em outras pessoas a gente vê um sentimento de culpa. E tudo isso, todo esse universo de emoções, os sentimentos, estão diretamente relacionados à maneira como essas pessoas veem Deus. Sim. Né? É tão interessante isso, galera, e eu acho que é um ponto muito bacana para você refletir hoje sobre a tua relação com Deus. Quem é Deus para você? Será que essa ideia que você tem de Deus, essa imagem que você tem de Deus, está de fato alinhada com o que a Bíblia fala a respeito dele? Talvez seja algo para você avaliar, porque talvez muitos sentimentos que você tem hoje no teu coração, eles não estão te aproximando de Deus, na verdade eles estão te afastando de Deus, ou podem estar te afastando de Deus. Muitas emoções que habitam o teu coração hoje, elas podem não ser legítimas, porque elas não estão alinhadas com a verdade de quem Deus é. E isso acontece nas nossas relações humanas, né? Por exemplo, eu posso ter sentimentos a respeito de uma pessoa ou de uma situação por achar algo, né, por um achismo meu. Mas à medida em que eu me aproximo dessa pessoa, ou vou checar aquilo que foi dito ou falado, o que eu achava, e eu vejo que aquilo não é verdadeiro, aquela emoção que eu tinha, ela passa a não ser mais legítima, porque ela vinha de um fato que eu imaginava ou pensava, né? Isso acontece muito nos nossos relacionamentos, né? Seja de marido e mulher, seja entre pais e filhos, seja entre amigos, né? Seja isso no ambiente da igreja, da comunidade, no trabalho, né? Então é importante a gente checar, né? Será que hoje não era um bom dia para você checar se as coisas que você pensa, acha a respeito de Deus são de fato verdadeiras? Porque esses pensamentos eles podem gerar emoções que podem acabar sabotando a tua jornada com Deus. Amém. Faz sentido, galera, para vocês? A gente achou
Aqui são emoções que podem habitar. A gente tem alguns sentimentos aqui, como culpa, tristeza, alegria, medo. Na verdade, todos esses sentimentos eles podem ser genuínos ou não. Vai depender da situação que você está vendo. Por isso que acho que é importante você avaliar o teu coração. Né? Você pode estar sentindo, por exemplo, a alegria, né? Mas você pode estar cheio de alegria, por exemplo, mas a tua alegria ela vem de onde? Né? A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força, né? Ou seja, a tua alegria ela vem de Deus ou a tua alegria vem de circunstâncias, né? Se ela vem de Deus, massa, porque é uma alegria então que ela é genuína, ela é autêntica, porque ela não está fundamentada em nenhuma circunstância. Mas se a tua alegria vem de circunstâncias, então você pode estar correndo um grande risco, porque nem sempre as circunstâncias elas estão a nosso favor. Então a tua vida ela vai ser como que uma montanha russa, porque nos dias bons você está feliz. E quando as coisas lhe parecem contrárias, então você acaba... Aí Deus já não é mais interessante. Aí Deus já não é mais legal, né? Então, e assim por diante, a culpa, a tristeza, né? Como que você... Uma coisa que eu estava conversando com a Kika aqui antes da live começar, que é aquele sentimento de barganha, né? Muitas pessoas, elas se relacionam com Deus, mas elas nunca entenderam a verdade a respeito da graça de Deus. E então a gente acaba se relacionando com Deus num esquema de barganha, onde eu tenho que dar algo para receber algo, ou eu faço algo para receber algo. A gente fica são emoções, os sentimentos de troca, de barganha com Deus, e porque a gente não entendeu de fato ainda o caráter de Deus, a bondade de Deus e a graça de Deus sobre a nossa vida. Então tudo isso pode acarretar numa caminhada e numa jornada, numa vida com Deus, não de plenitude, não de regozijo, não de uma vida plena, mas de uma relação capenga. E não numa relação de intimidade, né? Numa relação de literalmente pai e filho, né? A Neuza até colocou ali, né? A imagem que tem de Deus é diferente da que tem de Jesus. E é mesmo, né? Na Trindade os papéis deles são totalmente diferentes, né? Independente deles serem um só Deus. Né? Mas é isso mesmo. Então é tão importante a gente... E o Espírito Santo não pode faltar aí também, né? Então é importante a gente entender isso, né? E, enfim, eu acho que muita das confusões, não sei se seria essa expressão, das nossas emoções, né? Dos nossos sentimentos, estão justamente atrelados ao fato do nosso pouco conhecimento a respeito de quem Deus é, né? E aí a gente acaba vivendo uma montanha, nossa vida com Deus acaba se tornando uma montanha russa de emoções, né? Dias bons, dias difíceis, dias ruins, porque um dia Deus é bom, outro dia Deus é mau, né? Um dia Deus é fiel, outro dia Deus já não é mais, e a gente acaba ficando refém de todos esses sentimentos. Então veja o que é legítimo dentro de você, veja o que está alinhado àquilo que é a verdade de Deus, e amém, isso é legal, e identifique aquilo que você percebe que não, isso aqui eu tenho que rejeitar, esse sentimento não faz parte, não deve fazer parte da minha relação, não está alinhado à verdade de quem Deus é, dos princípios de Deus para a minha vida, e você vai então rejeitando e lançando fora esses sentimentos que podem ser sabotadores ou podem atrapalhar a tua caminhada. Amém? Outra coisa que a gente precisa cuidar na nossa relação com Deus, e principalmente nessa questão aí de emoções, é que a gente precisa cuidar, gente, porque Deus não é o drive-thru dos nossos sonhos e desejos, né? Ele é Deus, Ele é soberano, né? E por isso que é importante você entender quem Ele é, porque quando Ele responder não, quando Ele disser não, você vai entender que isso é o melhor para você, como um pai diz não para um filho, muitas vezes, porque é o melhor para ele, né? Então, é por isso que é importante a gente ter as nossas expectativas e as nossas
as nossas emoções, né, com relação a quem é Deus na nossa vida, o que ele significa, o que ele representa, qual é o que de fato, que lugar ele tem na nossa vida, né? Porque nós vamos respeitar, né? Sabendo uma vez que a tua vida está nas mãos do Senhor e você confia nisso e vive isso, você vai entender que Deus não é esse cara do drive-thru, esse cara do fast food, esse cara que tem que responder na tua hora, né? Porque você vai ter a segurança de que a tua vida está entregue nas mãos dele e ele tem o melhor para você sempre. Amém? Entendeu, galera? Então, é isso que a Kika falou. Às vezes Deus fala não. Aí já a igreja não tá mais legal. Aí já vem aquela emoção Ou se ele responde o sim também, aí também já não preciso mais de Deus, sabe? Então é isso que a gente precisa entender. Porque hoje as relações estão muito ligadas às trocas, né? Então a gente precisa vigiar, porque isso pode ser um sabotador terrível, né? Você pode viver uma vida super superficial, olha isso, é super superficial mesmo, né? Tremendamente superficial com Deus, porque você construiu essa relação de filhos mimados, é isso aí, Simplão. Porque Deus me deu, eu vazo, né? Eu vou para a igreja buscar Deus, as coisas que eu preciso. A hora que eu tenho, já não preciso mais de Deus, já boto Deus no ladinho, ali no cantinho, né? E vamos esperar o outro PT aparecer pra gente buscar de novo. E isso é uma relação que é feia, triste, né? Ninguém quer ter esse tipo de relação com ninguém, né? Então a gente precisa cuidar disso, porque isso pode ser um sabotador gigantesco na tua vida com Deus, e você pode não viver, né, na excelência tudo aquilo que Deus tem para a tua vida, né? Amém, queridos? Então, como exemplo prático, né, de nós conhecermos a Deus, se nós sabemos e conhecemos que Deus ele é perfeito em tudo que faz, por exemplo, se eu tenho se essa é a verdade, que eu tenho esse conhecimento ou esse pensamento que eu tenho a respeito de Deus, eu sei que ele é perfeito em tudo que faz, ainda que as circunstâncias à minha volta, ou que Deus me diga não, né, em alguma coisa que eu desejava que fosse sim, seja lá o que for, eu não vou permitir que nenhuma emoção me coloque para baixo, ou gere tristeza, ou revolta. Por quê? Porque eu sei que Deus ele é perfeito em tudo que faz. Sim. Porque a palavra de Deus diz isso. Então, a emoção que vai repousar no meu coração é de perseverança, é de paz, é de entendimento de que talvez ainda não fosse o tempo de Deus. Então, as minhas emoções elas acabam guardando o meu coração, a minha mente e a minha relação com Deus. Porque eu tenho essa verdade de que Deus é perfeito em tudo que faz. Entende, pessoal? Então, eu acabo não me tornando o filho mimado, como né, o Flávio colocou aí. Eu não deixo que sentimentos contrários ou que me afastem de Deus habitem no meu coração. Então, é nesse sentido, é um exercício, né, galera? Às vezes Deus quer testar o teu coração e a tua fé, né? A tua obediência, né? Às vezes não é o tempo certo para você ter a resposta. Então tem uma série de coisas, né, que a nossa limitação humana ela não alcança, né? Mas quando a gente conhece a Deus, quando a gente confia em Deus, a gente sabe que, né, as nossas emoções elas não estão ao léu, né? A gente tem uma direção, a gente tem uma resposta, a gente tem os consolos, a gente tem o descanso, a gente tem a força, né? Tudo aquilo que a gente precisa. Amém, querido? Então a sua vida ela não precisa ser uma montanha-russa emocional. Sim. Principalmente no que diz respeito à tua relação com Deus. Você pode sim ter o controle das suas emoções. Como? Conhecendo a verdade a respeito de Deus. Ponto. Amém? Amém? Então quanto mais você conhece a respeito de Deus, mais você conhece a respeito de si mesmo. Das suas emoções, dos seus sentimentos, daquilo que habita a tua vida. E assim você vai tomar
controle, as rédeas da sua vida emocional, você vai conseguir identificar aquilo que é legítimo na relação, nas suas emoções, e aquilo que você precisa jogar fora. Amém? Então, comece a lançar fora, identifique e lance fora toda a emoção que te sabota e permaneça com aquelas que são legítimas. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Vamos nessa? Então, espero que você tenha... a gente tenha conseguido fechar melhor, né, o tempo. Sobre emoção. As emoções, então, encerramos aqui as emoções que nós ficamos na última live não foram boas. Foi corrido demais. Corrido, Galera, muita coisa para falar. Muita coisa para falar. Hoje nós queremos falar um pouco sobre o tempo também. Amém? O tempo é algo que nós precisamos aprender a trabalhar, precisamos aprender a discernir. Amém, queridos? O tempo pode ser também um grande sabotador na nossa caminhada. Amém? Eu até li uma frase essa semana sobre isso, que fala assim, Deus dá as coisas na hora certa. Tenha sede e não ansiedade. Amém? O tempo é algo que a gente precisa entender na nossa relação com Deus, porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. Presta atenção nisso, galera. O tempo de Deus não é necessariamente o nosso tempo. Eu poderia dizer por experiência, por caminhada, que o tempo de Deus normalmente não é o nosso tempo. Amém? Então, se a gente não entender esse princípio, se nós não entendermos essa verdade, nós podemos incorrer em grandes erros. Como? Nos precipitando, agindo na hora errada, ou fazendo um planejamento que não está alinhado com, de fato, o céu ou a vontade de Deus para as nossas vidas. Ou seja, nós podemos sabotar a nossa caminhada. O tempo de Deus, galera, é perfeito. O tempo de Deus sempre é perfeito. Por quê? Porque Deus é perfeito em tudo que faz. Deus não se atrasa. Lá em Gálatas, abre lá em Gálatas 4:4, né? Lê pra gente o que diz a palavra de Deus. Gálatas 4:4, anotem aí ou abram aí também. Diz assim: mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. Amém? Aí em Gálatas 4:4 diz que no tempo certo, ou seja, no momento oportuno, no tempo oportuno, Deus enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho ao mundo. Ou seja, quando Jesus ele veio, quando Jesus se manifestou, ele se manifestou no Kairos de Deus, no tempo, no momento oportuno da história da humanidade. Deus escolheu exatamente aquele momento da história para que Jesus ele aparecesse, para que Jesus se manifestasse na humanidade. Então, ali esse texto fala exatamente de como Deus trabalha. Jesus não chegou nem antes nem depois, ele não veio, ele não chegou antecipado, adiantado, nem atrasado. A Bíblia diz que ele se manifestou no tempo certo, ou seja, no Kairos de Deus, e ele veio para cumprir um propósito. Então é importante a gente entender aqui, quando a gente fala em tempo, galera, Deus, ele é eterno, certo? Ou seja, Deus, ele não está preso ao tempo. A palavra tempo, no grego, ali no original grego, existem duas palavras para tempo. A palavra kairos e a palavra cronos. Elas têm significado diferente, elas têm ideias diferentes, tá? Então, quando a Bíblia fala em tempo, ela pode usar essas duas palavras. A palavra cronos, ela tá de onde vem a palavra cronômetro, que é o tempo humano, é o tempo medido, A palavra cronos é o tempo cronológico, Os seres humanos são dependentes do cronos.
e tudo que se faz está ligado a Ele, né? Então, são os dias, são as semanas, são as horas, né? Então, os nossos dias são contados, as nossas horas são contadas, né? Já dizia lá o Cazuza, né? O tempo não para, né? Então, o tempo corre o tempo todo. Então, e nós, seres humanos, nós estamos presos nesse contexto do Cronos, né? Onde os anos vão passando, os dias vão passando, os meses vão passando, e assim, né, nessa ordem cronológica do tempo, nós vamos vivendo. Só que Deus não está dentro do Cronos. A palavra de Deus diz que quando Deus criou todas as coisas, Deus também criou o Cronos, né? E colocou o homem dentro desse tempo cronológico. Só que Deus está fora disso. Deus é eterno. Deus sempre foi, Deus é e Deus sempre vai ser. Ele não está preso nisso. Então, o tempo de Deus, ele tem essa outra conotação, né? Que é o tempo, o Kairos, ele não é medido por dia, por hora, por minutos, nem por segundo. O tempo de Deus, a palavra cronos significa tempo, ou um ponto no tempo, ou um momento, ou um tempo oportuno, uma medida certa, aquilo que é decisivo. Nos mostra aquele momento marcante quando tudo muda, quando o Senhor ordena que o que está parado comece a se mover, assim como cada dia que nasce vem algo novo. Ou seja, o Kairos de Deus é como uma janela de oportunidade de Deus dentro do Cronos. Então, nós estamos vivendo na nossa vida, né? Os anos 2020 foi mais um ano, e dentro desse ano houveram e haverão janelas ou oportunidades, o timing de Deus, onde Deus quer se manifestar, onde Deus quer fazer algo, onde Deus quer começar algo novo. Esse é o Kairos de Deus, é o tempo oportuno de Deus para ele cumprir algo ou um propósito. E olha o que diz lá em 2 Pedro, eu lembrei desse versículo, 2 Pedro capítulo 3, versículo 8. Meus queridos amigos, não esqueçam isso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados, né? Então, é legal você anotar esse versículo, eu li o 8 e o 9, mas com relação ao tempo, né? Olha como é medido o tempo, né? Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o tempo dele é totalmente diferente do nosso, né? Entendeu, pessoal? Então a gente precisa entender isso. E na verdade, lógico que entender o conceito, mas João não. É 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, é o que eu li. 2 Pedro 3, 8 e 9. Tá, pessoal? Então, é importante a gente entender o conceito, mas orar a Deus para a gente perceber, para que Ele nos revele o momento oportuno, o tempo oportuno, daquilo que Ele quer fazer. Nesses dias, inclusive na própria Surf House, né? A gente tem falado aqui, que eu pregou nesse domingo sobre isso, sobre esse novo Kairos de Deus, né? na Surf House. Deus falou muito claro conosco de que o tempo de plantação acabou, né? E de que começa um novo tempo. Eu vejo aí não o tempo cronológico, mas o Kairos de Deus, uma nova janela, uma nova estação se inicia sobre as nossas vidas. Ou seja, o tempo oportuno de Deus chegou para um novo momento, para coisas novas que Ele quer fazer. Sim. Amém? Então eu creio que isso também acontece na nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós confiamos a nossa vida nas mãos de Deus,
E é um grande desafio. Qual é o maior desafio, né? A Lu tá falando verdade, assim, amiga. a espera. Esse é o grande desafio do crente. Por quê? Porque nós somos convidados a entregar as nossas vidas, a confiar a nossa vida nas mãos de Deus. E o que significa isso? De que a gente deixa o controle da nossa vida e passa o controle para Deus, né? Ou seja, não sou mais eu que estou no comando, mas é o Senhor que comanda agora a minha vida. E isso significa espera, aprendemos a esperar. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos algo, né, Ney? Ou temos um plano, ou imaginávamos uma coisa, ou tínhamos uma expectativa a respeito de algo, mas muitas vezes aquilo não acontece daquela maneira e naquele tempo. E aí nós temos que aprender o quê? A esperar em Deus, a confiar de que Deus não está atrasado, de que Deus não esqueceu de nós, de que Deus não se equivocou, mas de que o tempo dele é perfeito na nossa vida. Porque quando nós falhamos em esperar, nós acabamos nos precipitando, né? Nós acabamos tirando, vamos dizer assim, tirando as rédeas da mão de Deus, né, Ney? Sim, a Neuza falou descansar em Deus, né? É isso aí. Descansar em Deus, porque Ele é perfeito em tudo que faz. Só que o tempo dele pode ser bem diferente do nosso, galera. E eu falei no começo do tema aqui, né? Normalmente, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu diria em grande medida. Sim. Né? Porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados que os nossos pensamentos. Os planos de Deus são muito mais elevados que os nossos planos. Então, muitas vezes nós temos expectativas ou queremos algo de Deus e Deus está dizendo, não, filho, não é a hora, não é o momento. Ou espera que eu estou fazendo. Ou eu estou fazendo de outra maneira. Ou o que eu estou fazendo é muito melhor do que você está pensando ou imaginando. Só que exige de nós essa confiança, nós darmos crédito a Deus, confiarmos de que Deus é perfeito, de que Ele não está atrasado, de que Ele vai fazer e vai fazer da melhor maneira possível. Amém, queridos? Esse é um grande desafio na nossa caminhada. E quando nós nos precipitamos, nós colocamos às vezes muitas coisas a perder. Sim. Né, amado? Porque, como nós falamos, a palavra precipitar significa cair do precipício, né? Pular. Quando eu me precipito, eu me lanço, eu me jogo. E se você faz isso no tempo errado, você acaba colhendo frutos amargos, você acaba sabotando a sua vida, você acaba atrasando a tua caminhada, porque ao invés de você esperar o tempo oportuno de Deus, você acabou fazendo na hora errada. É o que o pessoal fala muito nas empresas, né? Do timing. Qual é o timing das coisas, né? E às vezes a gente perdeu o timing, ou seja, perdeu a hora. Provérbios, vê lá, né? Provérbios 16:9. O Tuba tá participando aí. Como diz a mãe, não espera, come cru. Boa, essa foi boa, Érica, né? Quem não espera, come cru, né? Diz lá o Provérbios do Tuba. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Amém. É isso aí. Então não tem nada errado nós fazermos planos. A palavra de Deus nos dá liberdade para fazer planos. Acontece que muitas vezes o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então nós temos que aprender a esperar. E galera, olha, mais uma vez, né? A gente tem experiências nossas, lógico, né? Da nossa caminhada, mas é tão triste a gente ver quantas vezes, né, em aconselhamentos, em conversas, a gente vê quanto prejuízo é gerado por falta de confiar em Deus, por falta de esperar em Deus, né? Das pessoas se lançarem, se precipitarem e depois terem uma colheita
amarga, difícil, né? Sim. As consequências, galera, elas podem ser pequenas, quanto podem ser desastrosas quando a gente não aprende a esperar em Deus, né? E então o tempo ele pode estar do nosso lado se nós entendermos o Kairós de Deus, ou então a gente pode estar comendo cru, né? Como diz a Érica aí, quando Deus tinha algo muito mais saboroso, né, para a nossa vida. E olha que interessante, vou contar aqui um testemunho meu e da Kika, que eu acho que se aplica muito a isso. Nós sempre, Florianópolis sempre, não sempre, mas num certo momento da nossa vida, sempre acabou fazendo parte, né? Sim. A nossa lua de mel, nós passamos a lua de mel aqui em Floripa, e isso já ano que vem, né? Completamos 25 anos de casado, então olha quanto tempo, né? E a gente sempre passou férias aqui, não sempre, mas alguns anos seguidos, né? Nós viemos para cá, é uma cidade que sempre nos atraiu, nós sempre gostamos muito daqui. Inclusive quando nós passamos a lua de mel, nós falávamos, né? Poxa, né? Como seria demais a gente morar aqui, né? Aquela coisa jovem, né? Cheio de sonhos e... Voltamos para São Paulo cheio de planos. Vamos... do que a gente abrir, vamos pesquisar franquias e E a gente, né, cheio de sonhos, de planos, como a Bíblia fala, né? Pode sonhar, faça planos e tudo mais. E isso aconteceu lá muito atrás, né? E aí a gente voltou para São Paulo, e, enfim, a vida recomeça, né? Isso ficou no passado, ficou na vontade, sim, né? Sim. Mas isso acabou acontecendo de fato. E passaram-se aí, né, muitos anos e mal, assim, eu confesso, acho que a Kika também, a gente até esqueceu disso, ou isso saiu do radar, é uma coisa que ficou tão fora da nossa realidade, a nossa vida tomou outros rumos, que isso já não estava mais no nosso radar. E de repente, galera, quando eu falo de repente, eu falo no Kairós de Deus, no nosso Cronos, né? Nos anos da nossa vida, no tempo oportuno de Deus, Deus nos trouxe para Florianópolis. Percebe, galera? Não estava mais no nosso Cronos, não era mais uma questão de tempo. Nós não tínhamos planos de vir a Florianópolis. Nós não tínhamos, no ano de 2014, em julho de 2014, nós estamos mudando. Não, isso não existia, não havia um plano humano. Foi o tempo oportuno de Deus, o Kairós de Deus, uma janela dentro do Cronos se abriu para nós. E nós então entramos nessa janela da oportunidade, do tempo oportuno de Deus, e cá estamos. Não porque nós planejamos mais de 20 anos, Deus. Então é como se nós desejamos estar aqui há 20 anos atrás, mas o tempo de Deus para que isso acontecesse foi há 6 anos. Ou seja, nós não foi tão sofrido, né, Nê? Porque nós esquecemos. Ou isso saiu do radar. Não foi uma coisa angustiante. Nossa, não fazia mais parte dos nossos planos. Então, foi interessante que quando o Kairós de Deus se manifestou, essa janela de oportunidade se manifestou, então foi quando nós mergulhamos nesse tempo de Deus e aqui estamos. E como é bom nós vivermos no Kairós, porque o Kairós é o tempo oportuno. Não é o nosso tempo, mas é um tempo oportuno de Deus para a nossa vida. E quando você vive o Kairós, você vive um lugar seguro, você vive o porto seguro, porque é aquela sensação ou a emoção, né, que nós falamos aí para trás, aquela sensação de estar no lugar certo, sim, na hora certa, fazendo a coisa certa. Isso é muito bom, né? E o que a gente tem que atentar aqui, né,
que também pode ser um sabotador, é a gente estar distante de Deus, né? Distante do centro da vontade de Deus, e esse Kairos passar, e esse tempo passar. Porque nós podíamos não ter percebido, né, os sinais, como até a Neuza colocou, né, acho que um pouco atrás aí, a gente não podia ter passado desapercebido, nós podia ter passado desapercebido, 2, nós poderíamos ter sido desobedientes, e o que a gente estaria vivendo hoje, né? A gente ontem até, enfim, conversando com uma pessoa, a gente olhou e falou, meu Deus, obrigada, Senhor, né, porque o que seria de nós, né, se nós permanecêssemos lá. Então, assim, tem uma série de situações, uma série de circunstâncias que também podem ser sabotadores com relação ao tempo de Deus na tua vida, né? O quanto você está ligado, o quanto você está esperto, o quanto você está atento, o quanto você está próximo de Deus, para não deixar as oportunidades, as janelas, o Kairos passar na tua vida, né? Porque eles podem passar e aí você pode perder, né? De viver coisas que Deus tem para tua vida. Né? E essas janelas, galera, elas, da mesma maneira que elas se abrem, elas se fecham. Né? Porque o tempo oportuno de Deus, ele se manifesta. Sim. E a gente precisa discernir isso, porque da mesma maneira que ela vem, ela vai. Né? Então elas são como ondas, né? A onda entra. Se você não rema, ela passa. Sim. Aquela lá você não pega mais. Você pode pegar uma outra, mas aquela passou. Então, eu estava até conversando com a Kika sobre a igreja, né? Sobre a comunidade, o momento que a gente está vivendo. E abriram-se algumas janelas para nós, né? Que a gente está discernindo, a gente está orando, conversando sobre o tempo de Deus, oportunidades novas. Nova estação. Dessa nova, começou uma nova estação. Então a gente está pensando assim, quais oportunidades estão se abrindo para essa nova estação da Surf House? Né? Então, tipo, chega o inverno, o que você faz? Né? Vai chegar o inverno, você começa a tirar as malhas, né? Tirar as malhas do armário, começa a lavar, porque você tem que estar preparado para usar essas roupas para você não passar frio. Que nem agora, a gente está próximo da estação da primavera. Então, a gente tem que se preparar para a gente viver essa estação, né, adequadamente, para a gente receber essa estação na nossa vida. E com Deus é exatamente a mesma coisa. O aniversário da Desirê tá chegando, né, Dê? É isso aí, nessa nova estação. Então, é isso, sabe? A gente precisa estar atentos. A gente não pode deixar que os sabotadores, né, da falta de atenção, sabe, o que rouba o nosso tempo também com Deus, né? Algo que também a gente precisa, né, quando a gente diz tempo, né? Qual é o tempo que você está dando? Qual é o tempo que você está dando para Deus da sua vida? O tempo que você está dando para Deus do seu dia? Que tempo você tem reservado? Não só de tempo Kairos, mas dentro do Cronos, né? Dentro desse Cronos que a gente vive, de qual é o tempo que você tem reservado, né? Para se colocar ali, para se alimentar da palavra de Deus, para orar, para ler, para meditar, ler um bom livro, né? Porque muitas vezes Deus fica com a sobra, Deus fica com o resto, Deus fica com o fim do dia, Deus fica com o que sobrou, sabe? E esse tempo, isso é um sabotador gigantesco, né? Na tua caminhada com Deus. Amém, queridos? Então, é mais ou menos essa a ideia de que neste novo ano, ou nesta nova semana, falando de Cronos, né? Semana, dias, próxima semana, quais as janelas de oportunidade, qual o Kairos que vai se manifestar para essa próxima semana, para essa nova estação da sua vida, para esse novo momento que você está vivendo, né? A gente estava falando com o Edinho, né, Edinho? Você está aí, né? Dessa nova oportunidade, né? Desse novo tempo que você está discernindo, né? Percebendo na tua caminhada. Quais as oportunidades que Deus está te estendendo agora para este novo tempo, sabe, galera? Então, é essa dinâmica, perceber, é isso aí, Edinho, né? Novas oportunidades estão aí para cada um de nós.
E não são oportunidades humanas, são janelas de Deus para a nossa vida. Amém. Que podem mudar completamente a nossa sorte, podem mudar completamente a nossa caminhada, podem trazer pode frutos. mudar a tua história. Pode mudar a tua história, galera. Quando você entra na janela de Deus, fala, Marco, quando você entra ela tem vivido a presença dele o tempo todo. Edinho. Amém? Glória a Deus. Então é um kairos que se abriu. Então, galera, vamos mergulhar. Não deixa passar, não deixa esfriar, não deixa, sabe? Vai, pega isso com toda a tua força e vive isso em nome de Jesus. Amém, queridos? É isso aí.